o que eu estou fazendo para redirecionar a minha vida depois que eu decidi que eu queria estar mais dedicada à minha família. Bom, o contexto é que há 3 anos atrás eu resolvi que eu ia sair do emprego e me dedicar a uma atividade que eu já desenvolvia, que era a organização de eventos, e que eu iria trabalhar menos, pelo fato de ter tido eu considero como burnout, né? Não tive um diagnóstico psiquiátrico, enfim, mas eu passei por um período que eu reavaliei que eu estava trabalhando demais, compulsivamente, até não conseguia parar, minha cabeça não parava de pensar, e foi por esse motivo onde emocionalmente muitas coisas foram acontecendo e eu percebi que eu precisava pôr um freio e realmente era necessário eu desacelerar para as coisas mudarem na minha vida. E com isso eu tenho observado o que eu estou fazendo para tomar essas novas direções na minha vida, estando mais tempo em casa, tendo acesso à internet e desenvolvendo, paralelo a isso, o trabalho como organizadora de eventos. Bom, todo mundo tem algo que gosta realmente de fazer e o que eu tenho feito nesse tempo bastante é a leitura, tá? Mas antes da leitura, existe um hábito que eu tenho feito ainda mais, que é estar presente, aprender a respirar. Parece uma coisa, parece clichê, né? Falar assim, respira. Parece que você tá falando uma coisa que deu até ranço nas pessoas, quando alguém fala que você precisa aprender a respirar. Mas hoje eu consegui entender que é realmente muito importante para que você ensine o seu sistema nervoso que ele está agora num lugar seguro e que agora ele não precisa sair correndo, pensar tanto, fazer tantas coisas. E eu acredito que sim, eu estou sendo privilegiada por poder estar em casa, mas também estou fazendo por merecer tudo isso, né? E eu acredito que eu fiz por merecer e foi um pouco assustador o começo, eu confesso que não foi mil maravilhas e nem todo dia porque montar a sua própria rotina, se gerenciar e ter essa oportunidade de estar à frente de um negócio é bem desafiador, tem que ter o emocional um pouco mais firme, mas a gente é humano, nem sempre a gente tá bem e a gente vai continuar seguindo o baile, né? Bom, e com isso, uma das coisas que eu tenho feito na leitura, e esse livro aqui, já comentei sobre ele entrou na minha vida num momento muito importante, que era quando realmente eu ainda estava me sentindo muito perdida e desconectada de mim. Eu pensava muito, mas não tinha desenvolvido ainda essa conexão profunda com a minha intuição, com o meu lado de ciclos, né? Como mulher, eu tinha meio que rompido tudo isso de mim e partido para um lado intelectual muito forte, que por um tempo foi bom, porém eu perdi essa natureza feminina, né? Essa natureza nossa, assim, do ser humano. E esse livro foi muito importante para resgatar. Ele não é um livro de ler correndo,
ele é bem devagar mesmo. Então, eu li ele uma vez, e aí eu pego partes, leio de novo, medito. É um livro de meditação. As histórias que conta nele é de uma cura profunda. Eu fico até emocionada quando eu falo sobre esse livro, porque realmente ele virou muitas, não foram chaves, mas ele abriu portas para dentro de mim, sabe? Não foi para fora. Então, meditando uma partezinha do livro de hoje, que ele fala sobre a ressurreição da mulher selvagem, né? E aqui eu já explico para vocês que a mulher selvagem não é o termo que a gente entende de selvagem como uma pessoa agressiva, da selva. Não é isso que ela quer dizer, né? Ela quer trazer realmente essa natureza feminina, a natureza que existe na alma da mulher, né? Que sim, um pouco do selvagem, né? Mas esse instinto de uma loba, né? Que eles falam de lobo, da nossa, ela faz um pouco da comparação do lobo com a mulher, né? Então esse instinto, a maternidade, mas também ela fala sobre sair da inocência, né? Desse crescimento, e aí ela assemelha. Nossa, um barulho de máquina aqui, gente. E é isso aí, a gente vai. Deixa eu beber minha água aqui, peraí. O que eu tava falando mesmo? Eu tava falando sobre lobo, né? Sobre a caça, que ela faz muitas comparações de atitudes de um lobo, né? Da vida de um lobo com a vida da mulher. E é muito interessante a forma como ela aborda. E quando você vai vivendo, você realmente percebe que você tem você tem uns instintos, por exemplo, de ouvir, aquele ouvido, né, audição aguçada, né, o faro, tudo. Então você desenvolver os seus sentidos e com isso a sua intuição. Então é uma descoberta. Acho que toda mulher precisaria ler, principalmente mulher que se sente perdida, sente um vazio, sente que se desconectou de si mesma, tá? Então, para redirecionar a minha vida, essa leitura está sendo primordial, e nesse capítulo ela fala sobre os 3 ouvidos da nossa, que a mulher tem, tá? Então esses 3 ouvidos, eles são dedicados. Um é para as coisas do dia a dia. Então, né, a gente está conectada com a rotina, as coisas que a gente precisa fazer. O segundo ouvido é sobre a arte, então a gente fazer alguma atividade que envolva a criatividade. Então, seja a música, seja um crochê, uma pintura, a escrita, atividades artísticas que faz você silenciar a sua mente realmente e focar em uma coisa ali, sabe? E também poder se expressar. Então, esse ouvido, né, desenvolver essa audição para a arte e aprender a desenvolver alguma atividade como forma de expressão. E o outro ouvido que ela fala é o ouvido da nossa própria alma. Então, é desenvolver essa audição de estar sensível para se escutar, sabe? De desenvolver essa profundidade, essa introspecção, e não ter medo disso, sabe? Não ter medo disso, porque eu falo que ao mesmo tempo que você vai se tornando uma pessoa mais profunda, você vai começar a perceber coisas que você não percebia. Você vai perceber como que a sua alma está se sentindo, e com isso pode vir uma tristeza, pode vir um choro, e ela fala que o choro é absolutamente normal. O choro é uma forma da gente
limpar as nossas emoções, expressar as nossas emoções. Então, entender que essa conexão tão profunda da nossa alma, ela vai nos dar uma liberdade que o mundo não dá, sabe? Então, é poder mesmo se conectar, entender que a gente passa por ciclos, a gente passa por momentos que a gente vai precisar dizer não, que a gente vai precisar se posicionar e pôr limites nas coisas e aprender a conectar com coisas que faz a nossa alma se sentir bem, tá? Bom, alguns pontos também aqui que, além dessa leitura que eu tenho feito e está me fazendo muito bem, e é desafiador, não é tão simples assim, é aprender a ficar no silêncio. Então, diminuir mais a música, diminuir o barulho, tentar cozinhar sem ter tanta televisão ligada, fazer uma refeição sem tanta televisão, ou barulho, ou música. Até exercício físico, às vezes eu me pego escutando muita música e eu vejo que eu preciso dar uma silenciada, tá? Então, o silêncio aí tem sido muito importante, a prática de exercício tem sido muito importante para movimentar o meu corpo, até porque eu fico muito tempo em casa e sentada e é muito importante eu fazer um exercício para movimentar. E uma coisa que eu tenho feito, que é cozinhar mais. Apesar de eu às vezes relutar para cozinhar, eu tenho me esforçado para cozinhar mais. Não só o básico, né? Porque eu já faço o básico, arroz, feijão, uma carne boa, mas fazer um legume, lavar uma verdura, sei lá, picar um tomate, coisas simples, porém que às vezes a gente não faz, né? Um pouco por preguiça, um pouco porque a gente põe outras coisas como prioridade. E eu entendi que cozinhar é uma coisa que toca como eu posso dizer, toca a minha alma. Não sei se essa é a expressão correta, mas eu acho que ela me dá um estado meditativo. É isso. Ela me leva a um momento de reflexão. Seja cozinhar, lavar a louça, coisas ali do dia a dia, organizar a casa, passar um pano na casa. Esses tipos de ações têm feito eu meditar mais. Eu entrar num modo de aprofundamento. Então, é uma coisa parece que a gente faz tão automático, né? Mas se você começar a olhar isso de outra forma, vai te fazer muito bem, tá? E a prática de exercício físico eu já falei, né? E aprender alguma atividade artística. Hoje eu faço aulas de música, que é especialmente para tocar teclado e órgão, e aí você acaba aprendendo a teoria da música, um pouco de tudo dos instrumentos, mas me especializando mesmo no teclado. Ele tá aqui no meu quarto aqui de estudos e ele tem feito muito bem para mim, tanto na questão de expressão, de conexão com a música, de estar ali mais presente, né? Então, de todas essas atividades, a presença tem sido muito importante e a conexão com o meu íntimo, né? De poder guiar mesmo, me guiar pelas coisas que eu estou fazendo e me sinto bem. Então, uma outra coisa também que eu percebi, que era, desculpa gente, são essas leituras assim, ó, livros assim, por exemplo, Líder de Verdade. Eu comecei a ler esse livro, bem legal, fala algumas coisas muito importantes, mas eu preciso, junto com ele, colocar um livro que não seja tão técnico, tá? Técnico no sentido assim, ele é muito direto. Então, assim, ó, consultor, esse cara é um consultor, treinador de palestrantes, tal. Então, esse lado mais profissional,
ele às vezes me trava. E eu não tava conseguindo entender isso. Só quando eu for lá e pego o livro de novo das mulheres que correm com os lobos que eu começo a entender que eu tô me desconectando. Então, tá sendo muito importante nesse momento da minha vida fazer isso, tá me tirando da paralisia. Quando eu percebo que eu tô me paralisando, quando eu percebo que eu tô pensando demais, que eu tô me criticando demais, eu volto lá pro meu centro e vamos recalcular a rota e seguir. Não é uma coisa que a gente faz rápido, né? Então, inclusive, se você chegou até agora no vídeo, parabéns pela sua coragem, porque essa é uma conversa mesmo bem profunda, são muitas camadas e tem que ter coragem, viu, gente, pra assistir e vontade, porque quando eu assisto vídeos assim, eu fico pensando, poxa, é um investimento do meu tempo em uma coisa que eu acredito que tá fazendo bem pra mim, tá me ensinando e já pra pôr em prática, né, na minha vida. Então, se você está passando pela mesma situação e gostaria de fazer diferente, está aí as minhas contribuições para que você também possa colocar em prática na sua vida, tá? Eu gostaria muito de receber comentários de vocês contando sobre quem está passando pela mesma situação, quem já leu esse livro e que gostaria de compartilhar a sua experiência com ele. Então, eu estou falando aqui do capítulo 1, tá? Que é a página 39, fala sobre o uivo. E eu gostaria de saber da contribuição de vocês também. Até o próximo vídeo.